No primeiro vídeo eu compartilhei com você como é que funciona a mecânica do Select. Nesse vídeo a gente vai entender como é que funciona dentro do Select a diretiva ThysRow. No último vídeo a gente fez o seguinte: se eu quiser trazer todos os valores dessa coluna aqui, descrição, o que eu tenho que fazer é, eu venho aqui, eu vou lá no AppSheet, coloco Select, aí digo a tabela que eu tenho que trazer esses dados, a coluna da tabela que eu tenho que trazer esses dados, que nesse caso é a descrição, sempre dessa forma. No caso, os campos têm que ser entre colchetes. E se eu quiser, por exemplo, que venha tudo, eu vou colocar true. Se você não viu o vídeo anterior, é bom que vá lá e veja a explicação de como funciona o select. E se eu quiser colocar alguma condição, eu coloco, por exemplo, vou dizer que eu quero trazer os valores em que tipo é igual a essenciais. Pronto, fecho aqui o parênteses, está feita a nossa forma select. Aumentei um pouco aqui para você visualizar melhor. Pronto. Então, está desenvolvido nossa fórmula select. Isso aqui vai fazer o quê? O AppSheet vai de linha em linha e vai dizer assim, bom, ele quer os dados da coluna descrição. Está aqui a coluna descrição, é essa aqui. Agora eu preciso fazer uma comparação aqui. A coluna tipo, que é essa aqui, nessa linha tal, e lembra que ele vai de linha em linha. Então, por exemplo, nessa linha aqui, linha 2, ele vai colocar tipo é igual a essenciais? Não. Tipo é igual a não essenciais. Então, não retorna verdadeiro, não retorna true, retorna false. Porque tipo, essa comparação tipo é igual a essenciais? Não. Tipo é igual a não essenciais. Então, é falso. Então, o cartão de crédito não vai entrar nessa lista. Agora, quando chega na segunda linha, tipo é igual essenciais? Sim, aqui está essenciais e o que eu estou pedindo é que o tipo seja igual a essenciais. Então, moradia entra na lista, supermercado vai entrar na lista, água e assim sucessivamente até lá embaixo. É importante que você entenda essa mecânica. O AppSheet vem de linha em linha para a gente entender o contexto agora. O que eu não falei para você é que você pode comparar coluna com coluna. E claro, se eu estou dizendo que estou comparando coluna com coluna, eu estou dizendo que estou comparando os valores dessa coluna. E isso é uma regra geral. Claro que vai ter exceções, mas internamente é assim. É uma regra geral para todas as formas. Eu estou comparando os valores. Então, quando eu estou dizendo tipo é igual a tipo, estou perguntando, é verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro, porque todos os tipos aqui são iguais a todos os tipos. Então, o que ele vai retornar é toda a coluna descrição aqui, como se fosse um true. Ou, se caso for date, por exemplo, dá problema, pode dar um erro, alguma coisa assim. Geralmente é o que acontece. Até você mesmo, se você olhar essa fórmula, você se pergunta, como assim tipo igual a tipo? Não é confuso? O tipo tem dois tipos de valores aqui, essenciais e não essenciais. Tipo é igual a tipo? Sim, olha, tipo é igual a tipo, porque todos os valores são iguais a todos os valores. Então ele retorna true. O que vai acontecer é que vai trazer todas as linhas aqui. Então a gente precisa resolver esse problema e eu vou te mostrar a mesma diretiva que é o ThysRow em duas formas. A segunda você vai usar mais. Vamos lá no AppSheet. E aqui eu já fiz isso. Ó. Aqui é a tabela que a gente vai usar mais para frente. Não se preocupe com ela agora. E aqui no Lista Select eu coloquei. Da forma que eu desenvolvi lá. Tipo igual a tipo. E olha o resultado. Eu coloquei mais alguns campos aqui na nossa View Dados. Só para você perceber. Ó, tipo é não essenciais e nós estamos aqui nessa ID EA480, que é essa primeira aqui. Eu aumentei o zoom, aí não deu para ver. EA480A0D. Então, tipo é não essenciais, mas veja, moradia é essenciais, supermercados é essenciais, então ele trouxe a lista inteira.
E se eu passar para o próximo aqui, e foi por isso que eu mudei também a tabela, coloquei os tipos não essenciais em cima depois dos essenciais, você vai ver que é a mesma lista. E se eu passar para o próximo registro, é a mesma lista. Eu vou aproveitar para te explicar algo aqui, que vai ser importante aqui no Tizrow. O AppSheet, ou na verdade qualquer banco de dados relacional, ele vai estar em execução em um registro, uma linha. Nesse momento ele está nessa linha aqui. Lembra que no AppSheet os campos-chave são que dão referências às linhas. Então ele sempre vai estar numa linha. Nesse caso, na linha dessa ID aqui, onde o tipo é essencial, a descrição é supermercado, e essa lista select aqui que a gente fez, ela está trazendo os dados de toda a tabela, porém, está executando nessa linha. Se eu voltar aqui, vai estar executando naquela ID que a gente viu, nessa linha aqui, naquela primeira linha. Isso é importante para você entender algo mais na frente. Para eu resolver isso daqui, eu preciso usar a diretiva Tizrow. E eu vou voltar lá na planilha de novo. Veja, ele está executando nesse momento nessa linha. Então, isso quer dizer que ele está fazendo tipo é igual a tipo? Sim. Então, traz tudo, porque tipo é igual a tipo. Agora, se eu colocar a diretiva aqui, Tizrow, quer dizer, esta linha, agora eu estou dizendo para ele, selecione, traga uma lista de todos os valores de descrição, da coluna descrição, da tabela dados, sendo que a linha tipo, a linha da coluna tipo, ou seja, por que eu estou falando a linha da coluna? Porque agora você tem que entender, aliás, sempre eu explico isso nas fórmulas aqui no AppSheet, que ele vai executar uma linha, ele vai executar de linha por linha. Então, na coluna, cada linha aqui, por isso que aqui o segundo argumento é select row, ou seja, selecione a linha, de que tipo que eu tenho que selecionar a linha. Então, sendo que o tipo na linha seja igual a essa linha ponto tipo. Então, se eu estou nessa linha aqui, nesse momento, o tipo é igual a essenciais. Então, eu não vou trazer moradia, supermercado, água, luz, IPTU, eu vou trazer combustível, farmácia, animais, porque eu setei, travei esse tipo na linha que está em execução no momento. Vamos ver isso na prática. Eu vou apagar aqui para não dar problema. Não aconselho, inclusive, fazer isso que eu fiz aqui e esquecer, tá? Então, eu vou lá no lista select e vou colocar a diretiva Tizrow. Tizrow.tipo. Vou salvar. E olha aqui. Inclusive, foi por isso que eu mudei do último vídeo para esse vídeo. Coloquei o primeiro registro como não essenciais e o segundo como essenciais para você ver o resultado no próximo aqui. Veja que agora ele trouxe só as descrições que correspondem ao tipo não essenciais. No próximo aqui, que o tipo é essenciais, ele trouxe só os essenciais. Voltando à fórmula, porque eu disse o seguinte: selecione da tabela dados, da coluna descrição, os valores que estão contidos lá, os registros. Quando eu digo valores, é cada linha dali. Cada linha é um registro ou um valor. No curso que eu estou desenvolvendo, eu coloco as nomenclaturas já padronizadas para sempre que se referir a tal nomenclatura é isso. Por exemplo, sempre que referir a coluna é a mesma coisa que campo. Sempre que referir a dataset é a mesma coisa que tabela e por aí vai. Mas, por enquanto, eu vou sempre falando aqui. Então, selecione do campo descrição, da coluna descrição, todos os registros, ou seja, todas as linhas ali, sendo que o tipo vai ter que ser igual à linha que está em execução. Ou seja, esta linha, ponto tipo. Agora sim, agora ele conseguiu entender melhor. Só que isso aqui não funciona só para isso. Na verdade, quase você não vai usar no contexto da mesma tabela. Você vai usar o contexto em outra tabela e a gente vai ver isso agora. E para fazer isso, eu vou precisar mudar a view dados.
Vou dizer que a view dados vai ter como fonte de dados agora a tabela escolha. A view type, ou o tipo da view, tipo de tela, vai ser form. E aí eu vou lhe explicar já isso aqui. Ela tem dois campos, despesas e resultados. Eu não preciso nem voltar lá na planilha, porque lá só tem o campo despesas. Resultado é uma coluna virtual. Vamos lá nos dados. Vou aqui na tabela escolha que eu já tinha trazido. Então, só tem o campo despesas. Roll number é o que traz normalmente, que é aquela coluna que tem os números. E resultado, se você olhar aqui, ele é uma coluna virtual. Ok, aqui é que a gente vai trabalhar, fazer essa fórmula. O mesmo TSROW, só que trazendo os dados da tabela dados para cá, para a tabela escolha. A mesma coisa, porém usando o TSROW. Antes disso, eu preciso te explicar como é que está aqui a view dados no momento. Esse campo despesas que está aqui, que é essa coluna despesas aqui, é do tipo enum e tem dois valores, essenciais e não essenciais. Quando eu clicar em essenciais, tem que trazer todas as descrições aqui na coluna resultado, que confere ao tipo essenciais lá na tabela. Então, essa palavra aqui tem que estar correta, porque no momento que eu executar aqui, clicar essenciais, a fórmula select vai ser executada com um TSROW, se você entendeu bem, ou seja, com esta linha sendo igual a essenciais, a coluna despesa sendo igual a essenciais. E se eu clicar em não essenciais, a mesma coisa, só que a coluna de despesa vai ser igual a não essenciais. Dito isto, a gente vai aqui para a coluna resultado. Vamos aqui em content. Então, vou dizer select. Entrar. De onde que eu quero trazer os valores? Da tabela dados. De qual coluna? Descrição. Certo. Agora, qual o argumento? Se você não entende esses argumentos, volte ao primeiro vídeo. O segundo argumento é uma comparação. Ele precisa retornar true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Eu tenho que fazer essa comparação. É uma condição. Eu quero que traga, sendo que o tipo seja igual. Agora, eu preciso colocar TSROW ponto despesas. Vou explicar primeiro e executar. Agora o que mudou aqui é que eu estou trazendo os dados da coluna descrição da tabela dados, porém eu estou comparando que o tipo da tabela dados seja igual em seus valores, ou seja, cada linha ali seja igual à linha que eu estou nesse momento, na tabela que eu estou nesse momento, que é a escolha, na coluna da coluna que eu estou nesse momento, que é despesas. Que é quando eu setar aqui essenciais, vai ser igual a essenciais. Quando eu setar em não essenciais, vai ser igual a não essenciais. Se você entendeu bem um exemplo, você entendeu que o TSROW está dizendo dessa linha aqui, nessa tabela. A outra função do TSROW eu vou dizer depois que executa, que na verdade já está aqui. Eu vou salvar. Tony. Acho que eu não preciso nem salvar aqui. Vou colocar essenciais. E veja. Essenciais trouxe moradia, supermercado, água, luz, IPTU, gás. Não essenciais. Ele foi lá na tabela e trouxe todos que conferem ao tipo não essenciais. Cartão de crédito, combustível, farmácia e por aí vai. Vou voltar à fórmula para você entender. Selecione uma lista de valores da coluna descrição da tabela dados, sendo que o tipo dessa tabela dados, que é uma coluna da tabela dados, seja igual a esta linha nessa tabela despesas, que é essa coluna aqui despesas. Então, quando a gente seta internamente, essa linha passa a ser não essenciais. Se eu setar em essenciais, essa linha na coluna despesas, na tabela escolha, passa a ser essenciais. Ou seja, o TSROW serve para desvincular também, porque se eu colocasse aqui, apesar de que agora parece que mudou no AppSheet, se eu colocar despesas aqui, ele reconhece que é a tabela escolha, mas por enquanto, vamos fazer assim, porque você pode precisar, aliás, você vai precisar desse TSROW, do entendimento desse TSROW. Se eu colocar aqui despesas nesse momento, essa despesas
se refere ao dataset dados, a tabela dados. Lembra, se você viu o primeiro vídeo, que tudo que eu coloco aqui, qualquer campo que eu coloco na fórmula select, vai corresponder à tabela dados. O tsrow desvincula disso. Quando eu coloco o tsrow aqui, eu estou dizendo, não é da tabela dados. É nessa linha que eu estou agora. E se eu estou numa dada linha, que no caso vai ser despesas, lembra que é através da ID, mas isso é internamente, mas imagina que ele está na linha onde despesas, nesse momento, em tempo de execução, vai ser não essenciais. Então, nessa linha agora, na coluna despesas, é igual a não essenciais. Então, automaticamente, se eu estou numa linha, eu também estou na tabela. Então, na tabela é escolha. Então, ele trava o valor que eu preciso comparar e também desvincula na fórmula select da tabela dados ou da tabela que eu estou querendo trazer os dados. Que, na verdade, se aqui fosse escolha, eu não precisaria de tsrow, porque eu estaria comparando escolha, tipo, que não tem na tabela escolha, e despesas, que também não tem na tabela escolha. Mas se tivesse na escolha, tivesse aqui escolha, eu estaria comparando a coluna tipo da tabela escolha e com despesas da coluna despesas da tabela escolha. E usando o tsrow para setar na linha que eu estou nesse momento, é o que precisa fazer a comparação. Só para finalizar o vídeo, só para finalizar, então o que eu faço com o tsrow é desvincular do dataset em questão no select, que nesse momento é dados. Eu também travo aquela linha e aquela tabela naquele momento que eu quero aquele valor. Então eu uso tsrow. Isso ela quer, tanto que a tradução é esta linha. Vou salvar. Só para você ver como funciona. E vou finalizar o vídeo. Eu vou trazer outra coluna. Eu vou trazer date. Lá da tabela dados. E ele vai comparar o tipo sendo igual a despesas dessa linha, dessa coluna aqui. E vai trazer. Salvar, done. Olha lá, as datas que estão lá em essenciais e as datas que estão em não essenciais. Muito obrigado por assistir até o vídeo até aqui.